Fala aí, galera. Boa tarde. Estamos mais uma vez aí com o Dr. Lucas, especialista em consórcio, em alavancagem patrimonial e financeira com imóvel de leilão. Hoje ele vai abrir a caixa preta aqui, vai entregar o ouro, que muita gente tem medo de investir, fica meio assim, sei lá. E o Lucas hoje vai cantar a pedra aqui, né, Lucas? Então, vamos para Opa, isso aí. cima. Aí se apresenta, quem é o Lucas, o que que você está representando aí para o país? Boa tarde aí, pessoal. Boa tarde aqui. Estamos aqui mais uma live. E na live de hoje é mais um bate-papo mesmo, uma coisa mais simplícia, né? Para a gente discutir algumas estratégias de alavancagem, estratégias seguras aí, usando consórcio, usando imóveis, né? Para a gente poder multiplicar aí o nosso capital, o nosso patrimônio de forma segura, né? Porque é aquela coisa que eu falo sempre aqui, não adianta a gente colocar dinheiro naquilo que a gente não tem segurança, né? A não ser que seja uma aposta, uma aventura. Então, esse aqui não é aventura, isso aqui é realmente algo concreto, sólido, né? Para quem quer investir em algo sólido, concreto, que realmente tem um retorno aí seguro em algo estritamente validado. Certo. Ô, Lucas, só que é o seguinte, por que que leilão dá frio na barriga e ao mesmo tempo atrai tanta gente? Rapaz, frio da barriga é aquela coisa, né? O leilão, porque ele parece perigoso, ele parece uma coisa perigosa, né? Então o pessoal acha que vai ter problema com documentação, acha que vai ter problema com desocupação, mas na verdade isso é um grande mito, né? Na verdade, o leilão ele é uma coisa extremamente segura. Inclusive, eu digo que você fazer uma compra no leilão, do jeito certo, é até mais seguro do que você comprar por fora do leilão. Né? Porque quando você compra no leilão, você tem todo um respaldo ali judicial, um respaldo bancário, então é uma compra extremamente, estritamente segura, né? A única coisa que você precisa fazer mesmo para você ter garantia essa segurança é você fazer ali tudo certinho, é seguir o seu checklist, é você verificar ali o passo a passo ali sem problema nenhum, que você vai ter uma compra muito segura no leilão, né? Então, esse medo que o pessoal tem no leilão, na verdade, é uma coisa que não tem sentido nenhum se for analisado pelo lado racional, porque o pessoal muitas vezes não conhece o mercado a fundo e às vezes acaba caindo aí em coisas que não são tão verdades assim, em supostas dificuldades, ocupação, por exemplo. Mas quando você faz o trabalho bem feito, quando você faz aquela coisa certinha, não tem problema, não tem perigo, é uma coisa que é um mercado extremamente seguro, garantido, e investimento em algo sólido também, que é o principal. É verdade. Então isso aí faz a diferença. Ô, Lucas, estou mostrando uns imóveis aqui na tela. Como que pode associar isso aí com um consórcio aí, por exemplo? Está aparecendo na tela aqui. Tem imóveis lá na cidade de Itapissuma, em Pernambuco, por 10.940, avaliado em 109.400. Estou vendo apartamento em Goiás por 25 mil, apartamento no Rio de Janeiro por 11 mil. Então, assim, eu estou com uma lista de 41 imóveis aqui, que praticamente é aquilo que a gente chama a preço de banana. Como que isso aí pode associar com alavancagem, juntando leilão e consórcio? Então, quando você junta o leilão com o consórcio, dá para fazer uma jogada de alavancagem muito top, que é você, por exemplo, comprar o imóvel no leilão, você compra ele financiado e utiliza um consórcio para recomprar ele, né, da pessoa física para jurídica, e você saca aquele dinheiro que você colocou no imóvel. Então, por exemplo, você comprou um imóvel aí de 100 mil financiado, você joga uma carta de consórcio em cima dele, você recompra ele, saca esse dinheiro e repete essa operação. Você fica repetindo essa operação de forma contínua e alavancando cada vez mais. Então, é uma dívida de alavancagem que a gente chama, né? Então, o consórcio ele casa perfeitamente bem com o leilão. Então, geralmente, quem começa no leilão faz consórcio na sequência, porque é um casamento assim perfeito, no qual a gente consegue extrair o melhor de ambas as coisas, juntando as duas, né? Uma coisa a gente tem um giro mais rápido, no outro a gente torna líquido aquilo que a gente já ganhou no imóvel, comprando, recomprando aquele imóvel de você mesmo, para você poder fazer mais uma alavancagem na sequência, de forma segura, né, juntando o leilão e consórcio, que é um casamento perfeito, é que eu sempre falo. Realmente, o cara entender isso aí, ele vai longe. O que que você acha, qual que é o maior erro aí no que a pessoa comete aí no início? Rapaz, erro no consórcio ou no leilão especificamente? Aqui no minuto 2 aqui, por exemplo, confundir os desconto, a oportunidade, como que é? Então, no leilão, o maior erro que o pessoal comete, né, falando exatamente de leilão, no minuto 2 que a gente está, é o seguinte: o pessoal não seguir o checklist, não fazer certinho aquele passo a passo, né? Então, o pessoal às vezes vai se empolgar, vai só no desconto. O maior erro que eu consideraria é esse daí, é você analisar o imóvel só pelo desconto. Tá com baita desconto, o negócio é bom. E aí, esse é o pior, sem dúvida nenhuma, o pior erro aí que o investidor pode cometer, é analisar só pelo desconto do imóvel, né? Sem fazer aquela investigação a fundo do negócio para saber ali o histórico,
saber se a região é boa, saber se não tem problema por trás. Então, o maior erro seria, sem dúvida nenhuma, a gente partir, né, de uma compra, de uma análise considerando somente o valor de desconto do imóvel. Isso é, sem dúvida, uma coisa que prejudica muito aí a arrematação do investidor. E emendando isso, mano, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: o que transforma o leilão em algo seguro? Em algo assim tão seguro, né, algo tão sólido, que é o que a gente divulga aqui. Qual que é o comportamento que faz o leilão se tornar algo tão seguro, tão sólido? A gente levar em conta que a segurança é fazer o checklist, o segredo aqui da segurança não é o cara ter coragem, é fazer a rotina. É o que a gente faz aí, geralmente na assessoria. Por quê? Você só tem que comprar um imóvel, mais que seja tentador, aqui está aparecendo imóvel com 89% de desconto, você só compra depois de responder. Se você já está sabendo da regra do leilão, como que é a situação desse imóvel, quais que são as dívidas possíveis, aí você vai planilhar tudo. Por quê? Para você saber o custo total da operação. Você já tem que começar com um plano de venda ou de aluguel. Quem não faz isso vai acabar ficando refém do tomara que dê certo. E tomara não é estratégia. Fechou a conta, aí sim, vira previsível. Então, essa é a questão, Lucas. É a pessoa fazer o checklist, fazer a pesquisa de mercado, dá muito trabalho, diga de passagem, não tem nada fácil, que não é só apertar o botão. Se fosse assim, era fácil. Então, cada imóvel é uma análise, cada imóvel é um estudo. Ô, Lucas, muita gente acha que precisa de advogado para comprar. Isso é verdade, tanto no consórcio como no leilão? Como é que funciona isso aí? Rapaz, isso é uma coisa que o pessoal tem muita dúvida, né? E o que eu digo é assim, o advogado ele não nasce sabendo leilão, né? O investidor também não nasce sabendo matrícula, né? Tudo tem regra e risco, né? O leilão ele tem uma parte jurídica sim, mas o básico, né? O básico você domina com estudo dirigido passo a passo, né? Então é uma coisa que você aprende, né? Você não nasce sabendo isso, você aprende. Não necessariamente você precisa ter um advogado ali para fazer a arrematação, porque o leilão ele exige uma parte jurídica que ela pode ser aprendida ali por você mesmo, que é uma coisa extremamente simples também. Quando você faz o passo a passo, quando você segue o checklist, que é o mais importante, você consegue destrinchar essa parte jurídica aí de forma tranquila. E emendando nesse assunto, mano, qual que é a primeira leitura obrigatória antes de qualquer lance? Primeira leitura é o cara vir aqui, por exemplo, eu gostei desse imóvel aqui, gostei desse apartamento. Vou colocar na tela aqui, ó. Esse apartamento está indo para o leilão por 25 mil. É uma venda direta da Caixa. O que, que o cara tem que fazer? Ele vai fazer a regra antes do preço. Qual que é? Ele vai ver o edital. Onde fica o edital da Caixa? Está bem aqui, ó. Regras da venda online. Então, bem aqui, tem o que, que pode, o que, que não pode. Por que, que é importante ler esse documento? O edital da Caixa. Porque aqui você vai saber como é que funcionam os prazos, como que é as formas de pagamento, quais são as taxas envolvidas. Muitas vezes ele descreve alguma coisa sobre as condições do imóvel, a responsabilidade vai estar escrito aqui, o que, que você paga, o que, que não paga, quais são os seus direitos, seus deveres, se aceita financiamento ou não. E é aqui que o amador se machuca. Ele vê o valor e ignora o resto. A regra, na verdade, ela manda no risco. E o risco manda no seu lucro. Então dá trabalho. Olha o tanto de página que tem esse trem aqui, ó. Cada imóvel você tem que ver sua regra específica, para você não meter o pé pelas mãos, porque aí pode dar ruim. Às vezes uma palavra mal interpretada pode desandar o seu negócio aí o que você ia achar que ia dar um lucro, o trem aí pode. E para falar nisso, vou até olhar aqui, ó, Lucas, tá vendo? Ó, avaliado 153, valor mínimo 25. Falta 2 dias para encerrar o leilão. Isso aqui é um leilão na venda direto. E aqui a gente vê quem está disputando. Então, geralmente, é nesse botão aqui que vê. Tem algum pop-up aqui bloqueando, mas é aqui que a gente vê. Então, geralmente, a gente vê aqui. Então, a maioria desses imóveis aqui, Lucas, é um lance, 2 lances. Às vezes ninguém passa Muitas, batida, vai para muitas a vezes venda direta. imóveis passa batido, às vezes é uma oportunidade de 30, 35% de lucro, passa batido, né? Uhum. Isso aí é até comum, cara. Não é um fato isolado. Então, se a gente olhar aqui,
Então, aqui, ó, só para a gente ver aqui, ó, que a pessoa tem que ver também é uma estimativa de lucro. Aqui, ó, por exemplo, na plataforma aqui, tem uma coisa que a gente rastreia o imóvel aqui, ó. Por exemplo, será que a Caixa está mentindo que esse imóvel caiu o preço mesmo? Então a gente desenvolveu aqui uma coisa para monitorar desde qual foi a primeira vez que esse imóvel entrou no site da Caixa. Então, ó, ele entrou em 2024, foi o leilão, ele entrou por 121 mil. Isso foi no dia 19 de junho. Quando deu no dia 22 de setembro, a Caixa diminuiu o valor para 79.800. Aí ele caiu para 77 em outubro. É aquilo que a gente fala sempre, é a lei da oferta e da procura. Não tem necessidade de ficar entrando em disputa em leilão, porque ó, aí aqui a Caixa manteve o preço, 2024, manteve o preço. Olha o que a Caixa faz, ó. Aqui é venda online, Lucas. Aqui é o reloginho cantando. Aí ela deixou, você viu aqui, ó, com 5 dias não vendeu, aí ele foi para venda direta online. Como que era? Quem desse o primeiro lance levava. Aí o que ela fez? Ela aproveitou que a galera empolgada, quando deu no... Aí ele ficou até dia 23 de dezembro de 2024 na compra direto. Ela falou, sabe de uma coisa? Eu vou ver se a galera compra. Colocou o relógio para ver se alguém estava em disputa e levava. Aí ninguém comprou. Aí quando deu no dia 28, ficou na venda direto. Aí em janeiro de 2025 ficou 77. E nisso ela manteve. Quando deu bem aqui em março de 2025, caiu para 75. Aí foi naquele vai e volta, venda online, venda direto online, ela tira do relógio, deixa venda direto. Aqui, ó, já deu um impacto, que foi na metade do ano, ó, 66 mil. Aí tá, não vendeu. Quando deu em julho, caiu para 64. Aí, beleza, quando deu em agosto, abaixou para 62. Quando deu aqui no final de agosto, caiu para 58. Então a gente vai monitorando, ó. Aqui em setembro caiu para 55. Bem aqui, Lucas, já deu um impacto maior, que já foi quase no finalzinho desse ano, do ano agora que findou. Caiu para 47. Não vendeu. Aí o que ela fez? Na virada do ano, ela falou, ó, agora eu vou vender esse trem. Colocou 33 mil. Aí aqui, ó, dia 6 de janeiro, hoje é dia 2 de fevereiro. Ela baixou para 33, não vendeu. Aí o que ela resolveu fazer agora? Que é agora o que a gente está 25. vendo, colocou 25. E como que funciona isso? Às vezes eu compro imóvel por 10 mil reais, Lucas. É por causa que a É, lei da oferta procura. O banco não quer ficar com isso, cara. Entendeu? Então, ó, você pode ver, ó, cadastrado desde 19 de junho de 2024, às 2 horas da manhã. Então, de lá para cá foi caindo. E se ninguém desse lá, agora vai, ó, tá vendo? Que agora já tem gente em disputa. Mas se ninguém desse lance, talvez ia daqui baixar 15 dias mais ela ainda. baixava para 15 mil, para 15 mil reais. Então é a lei da oferta e da procura, cara. Então, quando a gente fala que compra casa por 5 mil, 10 mil, a galera não acredita, é nisso. Ó. É monitoramento, é acompanhamento. É às vezes um imóvel que está 1 milhão, depois tem uns dias que ele vai estar 100 se ninguém comprar. O banco não quer isso. Agora, aqui já é uma viabilidade financeira. O sistema já calculou aqui para a gente. Tirando todos os custos, se comprar à vista é 73, se comprar financiado seria 68. Só que tem um detalhe. Ele faz esse cálculo, mas esse valor a Caixa não financia, só acima, imóvel acima de 50. E o sonho dela é começar, por exemplo, por 25 e a galera se matar e cair em 60, entendeu? Mas, por via de regra, se o cara pagar o valor que está aqui, vamos ver a viabilidade financeira aqui, ó, que o sistema já calcula. Aqui, ó, aqui o que está incluso aqui? Está incluso todos os custos que a pessoa tem na operação. É documentação, é reforma, é uma assessoria, é uma desocupação, é documentação, tudo. Então, aqui a gente já colocou todos os custos. Isso aqui é personalizável, mas a princípio, como a gente sempre está fazendo, então o sistema já detecta alguns custos baseados na avaliação tal, mas isso aqui tudo é reajustável. Então, a princípio, comprando esse imóvel, vai ter um lucro líquido de 73 mil, retirando todos os custos num período de 12 meses. Aqui, se a gente quiser, a gente vem, a gente mexe aqui o parâmetro, ó. Aqui já não paga leiloeiro, porque está zero, ITBI aqui colocou
é 2%, mas se quiser colocar 3 aqui, ó, ele já, você pode ver que já mexe lá no impacta lá, ó, em valor. Cartório, qual que é o valor de referência? Aqui, inclusive, eu estou colocando em cima do valor de referência da documentação, em cima dos 153. Porque acontece, às vezes você paga 25 mil no imóvel, ô Lucas, e chega lá na prefeitura, eles querem fazer em cima da avaliação da Caixa, que é o maior. Aí eles É. não querem considerar. Aí você vai brigar, mas eu comprei no leilão. Aí os caras que já não são mais bobo, já fala assim, cara, você não comprou no leilão, você comprou da Caixa. Foi uma venda direta. A venda direta da Caixa é uma licitação que não é considerado leilão. Leilão é primeiro e segundo leilão ou leilão judicial. Entendeu? E aí vai levar. Olha, o Wilson aí, ó. Olha isso que ele O falou Wilson aí. aí, ó, pagou Comprou imóvel de 12.500. 12.500. Então, o Wilson aí acho que já arrematou uns 100 imóveis. Então, ele gosta desse tipo de imóvel assim, ó. Que compra barato, faz volume e gira rápido. Então, você vê aí, R$ 12.500 Lucas. o imóvel, hein? Para quem diria que a pessoa vai comprar Não, imóvel com isso é esse valor? real, cara. Parece absurdo assim, mas é vida real. Por quê? Lei da oferta e da procura. Acabei de te mostrar o histórico de um imóvel que começou com 100 e pouco e hoje está com 20 e pouco. Então, isso aí faz parte, né, cara? Porque para a Caixa ficar com o imóvel, ela não quer de jeito nenhum, né? O produto da A Caixa é Caixa não dinheiro, então ela quer, né, cara? Assim, tem que se ó, livrar do aqui, ó, imóvel. eu estou mostrando só os imóveis que estão em disputa. Mas só que é o seguinte, tem 49.172 imóveis para escolher, Lucas. E sabe quantos que a pessoa está disputando? Que esse que eu acabei de te mostrar? 41 imóveis. Então é menos de 0,10%. O que eu quero dizer? O cara que estiver preparado, entender de edital, entender das regras, como é que funciona, ter uma logística bacana para poder comprar em qualquer lugar do Brasil ou contratar uma assessoria especializada, ele nada de braçada. Porque, ó, muitas vezes, ó, só para você ver aqui, ó. Manuelzinho, essa cidade aí, será que é boa? Cara, tem que pesquisar. Isso aqui, ó. Você já viu falar em Itapissuma? Eu nunca vi falar. Ouvi Mas, falar ó, também. cara, hoje em dia, com o poder da internet e o network, quando se tem, por exemplo, Pernambuco, eu falaria com a minha equipe lá de Recife, falar, cara, você conhece Itapissuma? Mas o que eu vou fazer aqui? A princípio, eu vou pegar aqui, jogar aqui hoje em dia com a internet aí, ó, vamos saber o que é essa cidade aqui, Itapissuma, em Pernambuco. Então aqui, ó, prefeitura. Aí, ó, vamos ver o que representa. Eu gosto de jogar aqui no Wikipedia. Ó, vamos ver aqui. Porque o que eu faço geralmente? Quando eu vou desbravar alguma região, eu vejo primeiro, é perto de capital? Quantos habitantes? Qual que é a renda per capita? Por quê? Para a gente fazer um estudo, para ver se vale a pena. Também você não vai comprar no fim do mundo, nas bibocas ali também, que você não vai revender depois, né? Mas, ó, só para Exatamente. você ver aqui, Lucas. 45 km da capital. Já dá para dar um moralzinho, né, bicho? Já dá para dar um moralzinho. 45 km da capital. Eu aqui onde eu moro, para mim na Pampulha, dá quase isso. Aqui em BH. PH já é capital, né? Então, assim, só para você ter uma ideia, a distância desse interior para chegar na capital lá, que é Recife. Agora, população, 25.798 pessoas. Eu acho pouco. Mas eu já vendi casa em Penaforte, que parece que tinha 10 mil habitantes, vendeu, e vendeu muita. Então, cara, é estudo, Lucas. Vai Uhum. comprar agora só confiando nisso? Não, mas já dá para dar um moralzinho. Pô, tô comprando uma região metropolitana de Recife. Claro, aí vai ter que pedir para alguém ir lá, tirar foto, vídeo, checar a documentação, entender. Por exemplo, aqui, ó. Condomínio sob responsabilidade do comprador. Que condomínio que tem aqui, Lucas? Aqui, no caso, estou falando desse, né? Mas aquele lá do Itapessuma lá, cadê? Esse aqui, ó. Verleirão, ó. Aqui já dá para ver que não na Alemácia você dá R$ 20 pro seu Zé olhar ali, na hora que entra, sabe? Alguma coisa assim, sabe? Então, deu para ver. Um imóvel simples. Será que vende? Cara, não sei. Eu, particularmente aqui, eu já não curto, porque tô vendo mato do lado aqui, ó, do lado esquerdo, do lado direito. Aí, o que eu tô fazendo assim, que a gente aprende depois de errar, que ninguém é perfeito e tal, depois de centenas de arrematações. Às vezes eu prefiro, por exemplo, comprar uma de 15 mil
uma localizaçãozinha melhor, Lucas, ao invés de pagar 10 numa dessa, entende? Então, você vai Uhum. fazer conta, cara. Igual assim, ah, Manuelzinho, mas eu queria comprar uma casa de 12.500 igual o Wilson. Pô, beleza, tá. Só que às vezes se eu arrumar uma de 20, Lucas, que vai gastar menos reforma do que uma de 12.500, tem que colocar isso no papel também, né, cara? Tem mais Então, liquidez, às vezes, também, que vai vender mais rápido eu, também, eu, é eu tô importante. olhando muito isso. Eu já comprei casa só carcaça, faltando telhado, porta, janela, mas era uma região boa e que valia a pena, a conta fechava, dava um bom lucro, entendeu? Inclusive era no começo, que eu tinha medo de desocupação, eu via a casinha sem telhado, sem porta, sem nada, eu falei, meu amigo, aqui é só cair para dentro, chamar o Não pedreiro aí, já fazer o orçamento, não tem como estar aí... ocupada, né, nesse caso não tem como estar É. ocupada, aí é fácil, né. Rapaz, e Era, ainda né. depois os caras ainda começam. Eu acho que os próprios malandros que destelham as casas falam assim: moço, eu não quer comprar umas telhas, não, umas coisas, uns caibros, uma coisa. Eu falei: Aí os caras vêm te oferecer portão, que não sei o quê. Eu falei: rapaz, agora eu já sei quem é que é o receptor desses trem aqui, né? Pra ficar de olho nesses É, caras, né? Porque tem às vezes acontece. O próprio cara que pegou os trem lá das casas, nos bairros, fica oferecendo depois. Entendeu? Então tem que cuidar disso. tem cada região vai ter sua peculiaridade ali, né. Uhum. Ô Lucas, então eu falei aqui, já peguei o embalo aqui, já mostrei alguma coisa, né? E a parte de documento do imóvel, Lucas, o que, que é bom olhar primeiro aí? Rapaz, documento do imóvel, a matrícula, né, a matrícula é a base, né, a primeira coisa que a gente tem que olhar é a matrícula, ela dá o Tá aqui histórico a matrícula. todinho do imóvel, a matrícula é o principal, a matrícula e o edital, né. Então, se a gente tem a matrícula e o edital, já dá pra gente fazer uma análise já bem aprofundada sobre aquela oportunidade ali, né. A matrícula é essencial, é o principal documento que a gente tem que analisar para a gente poder, ter o histórico, né, daquele imóvel, por que ele passou, qual que é as dívidas, quem comprou, quem deixou de comprar, penhora, essas coisas. Então, a matrícula já dá todo o histórico ali daquele imóvel para a gente, então isso é uma coisa, é o principal documento que a gente tem que ter na mão para fazer essa análise. É isso aí, cara. Isso aí é fundamental. Inclusive, eu estou mostrando uma matrícula aqui, para quem não sabe, e a gente, como todos nós temos um CPF, um RG, a matrícula também não é diferente, entendeu? Então, aqui, ó, estou olhando a matrícula de um imóvel, tudo certinho. Aqui, ó, pode ver, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ó, matrícula desse imóvel aqui, ó, 22, o 2289. Então, isso, por exemplo, é o número do registro desse imóvel. Então, só para a galera saber, vou tirar uma materializada. Por que você tem que fazer quando você for fazer uma compra, você tem que tirar uma atualizada. Olha só como é que está essa aqui, ó. Provavelmente, ó, nós estamos em 2026. Olha quando que está essa aqui, Lucas, ó. Essa que está no site da Caixa, ó. 2023, 2023, ó. ó. Isso Ó. é perigoso, tem que tomar cuidado com isso aí. Então, ó, isso aqui o cara vai gastar acho que 15, 20 reais, entra no site aqui, ó, e já tira uma atualizada, por esse número que eu passei, ó. O cara vai vir aqui, ó, então, ó, detecta qual que é o número da matrícula, acabei de mostrar aqui, desse imóvel qual que era, você detecta o número da matrícula, aqui no caso é esse, ó, 2, se eu fazer aqui, ó, aqui é esse. Aí o que você vai fazer? Você vai comprar um imóvel com a matrícula do ano de 2023, sendo que a matrícula tem validade com 30 dias. Como assim validade? Porque isso aqui tudo pode acontecer. Uma penhora, uma disponibilidade, um cancelamento, até mesmo por um juiz. Cancelei esse leilão, alguma coisa. Como é que você vai ter certeza? Um do primeiro indício é a própria matrícula do imóvel. Aí tem um site aqui que é muito bom para tirar, ó, que é esse aqui, ó. O Registradores, eu chamo ele de ONR, ONR Registradores. Esse site aqui me ajuda demais na compra e venda dos meus imóveis em todo o Brasil. Eu não preciso ir lá viajar, por exemplo, se eu tiver que comprar um imóvel lá nessa cidade, eu não vou precisar ir lá, não. Dá para fazer tudo de forma digital. Aqui, ó, essa matrícula aí, Lucas, tem duas situações aqui, ó. Tem uma aqui, ó, que você paga bem baratinho, que é só para visualizar, Lucas. Pega atualizado, não vem aquele símbolo, aquele selo, ó, tá vendo? Ó, por exemplo, aqui, ó. Você pode ver aqui, ó, que aqui tem um selo, tá vendo aqui, ó? Esse selo aqui que é o caro. Só que é o seguinte, a manha de você pagar barato. Às vezes você vai pagar R$ 200 na matrícula dessa, Lucas, porque tem esse selo. Só que se você for nesse botão bem aqui do cartório, ó, que é conectado em todo o Brasil,
Às vezes você vai pagar R$ 20 para você ver a mesma coisa que você vê com o selo. Então, a diferença é tipo 90%, igual leilão. Agora, na hora que você estiver fazendo o processo de financiamento, tudo certinho, você vai precisar dessa aqui, ó, que é a com selo, certidão digital. Só que essa e essa é o mesmo valor, certo? Então, só Uhum. para ver que, às vezes, por uma economia boba de R$ 20, o cara entra numa fria aí, sem tirar a É, matrícula atualizada. Agora, verdade. aqui, ó, já é bacana, tá vendo esse sistema aqui? Aí, protocolo. O que que é esse protocolo? Ah, eu comprei uma casa lá em Goiás, eu estou nos Estados Unidos. Você coloca sua documentação tudo aqui, ó. Você não precisa sair lá dos Estados Unidos, passar procuração para ninguém, você vai fazer tudo por aqui, ó. É, hoje Nesse em dia é tudo mais e-protocolo. fácil, é tudo Isso, digitalizado. Em qualquer lugar do mundo você faz o processo todo, né? exatamente. Aí, ó, a Caixa, por exemplo, modernizou, agora aceita a assinatura dos documentos com o Gov, até contrato de financiamento. Aí, o que que é bom a pessoa ter para usar esse. Olha só aqui, Lucas, tá vendo? Ó, solicite uma certidão digital com o mesmo valor jurídico da física. É que eu estava falando aí agora. Aí tem outra informação aqui, ó. Todos os cartórios de registro de imóvel do Brasil em um só lugar. Cara, ficou a mão na roda. Qual que é a ferramenta que a galera precisa também para fazer negócios imobiliários? Mesmo que você estiver em outro país. Ter o e-notariado. O que que é esse tal do e-notariado? É isso aqui, ó. Certificado digital gratuito para fazer as transações imobiliárias. Olha aí, ó. Ah, cidadão, certo. Aqui está no modo escuro, botar no modo claro aqui. Ó, o que que aqui faz? Certificado digital notarizado, assim digitalmente, os documentos de carro, ó, autenticidade, autorização eletrônica de doação de órgão, busca CEP, certidão de escritura e procuração. Tá aqui, ó, para você solicitar a procuração, sem precisar ir no cartório. Validação de certificado, autorização eletrônica de viagem, quando você quer autorizar um adolescente, um filho seu viajar, alguma coisa de menor idade. Ó, autenticidade de documento, Central Nacional de Cartões de Firma, tá aqui, ó. Aonde que tem a firma, não tem negócio? Ah, você tem que firma reconhecida em qual cartório, localiza por aqui. Conta notarial, Enote Provas. Então, cara, isso aqui é uma mão na roda. Nem todo cartório está conectado ainda, mas o que você fizer, você vai poder assinar em qualquer, tipo assim, qualquer documento. Então, você tem que ver, por exemplo, qual que é o cartório da tua cidade. Vamos supor que você está aqui em Minas, Belo Horizonte. Qual que é os cartórios que já está usando isso aqui? Você vai vir aqui, ó, por exemplo, BH, Belo Horizonte. Aí você vai vir aqui, ó, onde que tem Belo Horizonte? Belo Horizonte. Então, aí selecione o bairro, ó. Ah, eu quero ver no centro. Consultar, ó, telefone, endereço, tudo certinho, dos cartórios que já estão atuando com o e-notariado. Por quê? Você já precisa desse cartório essa primeira vez, só para você tirar seu certificado. Aí você fez o certificado, você baixa, ó, tem tanto para iPhone como para Android, ó, App Store, Google Play, tudo aí, ó. Então isso aqui é uma informação muito importante que precisa ser compartilhada para facilitar o meio de campo aí, tanto na compra como na venda. Ô Lucas, então vamos falar mais aí aqui no 7 sobre as Hum. dívidas, condomínio, IPTU. Isso assusta muita gente. Como pensar nisso? Então, a primeira coisa é que a gente tem que avaliar esse custo aí como a dívida como custo, né? Então, o IPTU, condomínio, então isso daí é custo, então não é dívida, né? Ele entra como custo. Por quê? Porque quando a gente vai fazer a viabilidade do imóvel, a gente vê lá que a gente vai ter 30% de lucro, então a gente está incluindo essas questões aí como custo, né? Então, se a gente tem o condomínio, IPTU, dentro de um custo aceitável, que ainda vai permitir a nossa lucratividade ali na faixa que a gente quer, então acaba sendo irrelevante para a gente, entendeu? Acaba sendo irrelevante. Então, isso é um fator muito importante. Isso aí entra como custo. Se após a gente calcular todos os custos, a gente ainda estiver dentro da nossa margem, então super tranquilo, isso aí não é nenhum problema a gente anexar isso como custo, não. Então, isso acaba passando batido, né? Porque o que a gente tem que olhar, o que importa é o resultado líquido no bolso, né? Isso que é o que realmente faz a diferença. Então vamos ver isso aí, ó, para a galera entender isso que você falou na prática. É o seguinte:
Aqui é uma sala em Itaboraí, no Rio de Janeiro, que está sendo levada a leilão por 34 mil. Aí o que é bom a gente saber? O que o Lucas falou aí agora. Os tributos, que é IPTU, condomínio e qualquer outro custo que tiver. Porque aqui no site está falando que a responsabilidade é do comprador. Então, galera, aqui é o número da inscrição imobiliária. Tá aqui, ó. Inscrição imobiliária. O que você vai fazer? É Itaboraí? Você vai aqui na prefeitura de Itaboraí. Então, eu estou dando uma dica de um dos custos que tem que você cuidar. Então, ó, prefeitura de Itaboraí, RJ. Aí você vai procurar aqui, ó, por exemplo, portal do contribuinte. Por quê? Geralmente é o IPTU. Como a Caixa está falando que é a responsabilidade de quem está comprando, você vai ter que checar isso aí. Então, abrir o portal da prefeitura, ter um pouquinho de paciência, que às vezes você tem que navegar ali, ó, certinho, ó, explorar serviços. Aqui ele está falando, ó, segunda via do IPTU. Vamos clicar nisso aqui. Contar com a boa vontade da Caixa desses números bater, que às vezes você pega ali não bate. Mas vamos ver se esse aqui está funcionando. Vamos ver se é possível só com esse número aqui, ó. Vamos ver aqui ao vivo, ó. Índice cadastral. Deixa eu clarear aqui para ficar melhor. Então tá aqui, ó, prefeitura. Ó, vamos ver se dá certo aqui. Índice cadastral. Aqui essa imagem aqui que é difícil de ler, ó. NPP 48. Vamos verificar se só com esses números que a Caixa deu, nós vamos descobrir o débito de IPTU. Tá aqui, ó. Bate, ó, vamos ver se bate, ó. Avenida 22 de Maio, 59,90, bloco 1, sala 114. Aqui, ó. Bateu. Quanto que é o Bateu? débito aqui, ó, que você tem que colocar na sua planilha? Quer dizer, a pessoa assusta, foge do leilão porque fica com medo dos débitos. Ó, Lucas, aqui é o seguinte. Parcela única. R$ 723. Então, assim, você vai colocar o quê? Ó, se você pagar aqui, ó, parcela única. Então, é isso que está vencido. Ó. Se tivesse mais débito, ele tinha um alerta aqui dizendo que ia ter anos anteriores, não sei o que, geralmente tem isso nas prefeituras. Então, tá aqui, ó, exercício 2026. Então, aqui, ó, tá no nome da Caixa, já está consolidado. Então, isso aqui já é um bom sinal. Então, você vai colocar na sua planilha, por exemplo, vamos supor aqui, ó, qual que é os débitos que você tem. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, dívidas pendentes. A princípio, eu vou colocar isso aqui, ó, 750. Isso aqui tudo eu coloco. Vou colocar na planilha de viabilidade. Por 34 mil. Aí você vai colocar aqui, ó, a planilha. Vamos ver. Aqui você vai pagar quanto? Vamos colocar aqui os 34 mil. Valor do lance. Não precisa pagar leiloeiro, porque aqui é uma venda direta. Vai colocando. Forma de pagamento, aqui é só à vista. Valor estimado. Aí, ó, que você tem que entender de pesquisa de mercado. Será que essa sala mesmo vende só por 89? Porque hoje um financiamento de 115 mil, uma pessoa com um salário mínimo consegue comprar. Então, digamos que na pior da hipótese, você vende baratinho com um cara que ganha um salário mínimo. Vamos colocar que você vai vender por 115, não por 89. Depois de reformar, tá no seu nome, etc. Então, bora ver aqui, ó. Que você vai vender por 115. Aí, ó, por que tem que colocar na conta? Coloquei a despesa de IPTU e é o que mais que é por sua conta. Vamos olhar aqui no site da Caixa. Condomínio. Aí, Lucas, aqui nós temos que tem uma regra aqui que a gente tem que aprender, que é muito importante, as pessoas confundem, Lucas. Tá vendo aqui que o imóvel está avaliado em 89? Ah. E a Caixa Econômica está falando o que aqui? Lê para nós aqui, para a galera. O que a Caixa está falando sobre dívida de condomínio? Sob responsabilidade do comprador, né, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel. Isso aí é uma pegadinha que muita gente cai, né? Certo. Só que aqui é o seguinte, eu vou colocar o pior dos cenários. Digamos que tem 200 mil de dívida nessa sala comercial de condomínio. O cara, desde quando Jesus veio na Terra, o cara nunca pagou. Entendeu? Então,
O que, que vai acontecer? A Caixa está dizendo o seguinte, Lucas, o que passar de 10% da avaliação é minha. Então, quanto que é 10% de 89? Oh, é sua, o que passar eu completo. Quanto que é, Lucas? 8.900. Então, ó, é que tem que entender a regra. Esse dia o cara falou, mas não sei o que. Eu falei, não, é o que passar é por conta da Caixa. Ó, aí aqui, ó, vou colocar aqui, tá vendo? Outros custos, porque eu estou considerando que não importa o valor. Esse aqui eu já vou pagar no mínimo isso. Concorda? Porque o resto a caixa completa, a caixa completa. Uhum. Então, é uma segurancinha a mais. Ó, e mesmo assim a conta fecha, Lucas, ó. Ó, tá vendo? Então, assim, às vezes a galera também se preocupa com custo, tem que se preocupar, mas tem que saber interpretar a regra do jogo. Então, no pior do cenário aqui, vai ficar bom. Agora, outro detalhe que tem que ver aqui. Uma vaga na garagem, sala, lavabo, terraço, oriundo de arrematação judicial, livre de qualquer ônus, e não haverá sucessão no arremate das obrigações do devedor de qualquer natureza, no termo de parágrafo 60, imóvel foreiro é o patrimônio, tem que checar isso aqui. Mas, a princípio, cara, tá, digamos, tranquilo, sabe, nessa questão aqui. Por isso que é muito importante, às vezes, estar uma avaliação baixa no próprio leilão, na hora de pagamento dessas dívidas. Porque, vamos supor, você está comprando um apartamento, aí está avaliado em 300 mil, você está pagando 50 mil ele no leilão. Desses 300 mil, se tiver escrito lá que você vai dar até 10%, até 30 mil é seu. Agora, qual que é a Uhum. vantagem? Faz sentido para você pagar os 30 mil com esse valor que você está pagando? Se faz sentido, fechou na sua conta, aí você pode comprar, digamos, de olho fechado, porque se for 200 mil, você não vai pagar mais que isso. Vai Então, isso é pagar no muito máximo importante ali. saber, é que faz a diferença, quer dizer, afasta essa galera, fica com medo de entrar, não consegue checar as dívidas, por causa da LGPD, não tem a experiência, etc, etc. Então, é bom estar ciente disso, desses detalhes básicos aí, pode fazer a diferença entre você comprar um imóvel sem concorrência ou não, ou pagar imóvel a preço de banana. Ô, Lucas, Exatamente. como é que tá aí? Pode falar, pode falar. Vamos aqui, deixa eu acelerar um pouco aqui no minuto 14, para não acelerar aqui. Lucas, financiamento. Entra onde nessa história aí? Tanto de leilão, de consórcio? Como que funciona aí? Financiamento é bom, né? Porque você financia, né? Você compra ali com 5% de entrada, você descapitaliza pouco e depois você vende para alguém que também vai comprar financiado. Então você compra financiado, gasta pouco, né? Ganha muito em proporção ao que você gastou, porque está fazendo uma compra alavancada. E quando você for vender, você vende para alguém que também vai financiar, e você abate o saldo devedor do seu financiamento e fica com a diferença, fica com o lucro, né? Aquela operação, a operação que chama interveniente quitante, né? Então, isso é muito importante. Quando a gente compra financiado, a gente tem várias vantagens, né? Uma delas é você gastar pouco e acabar lucrando muito. E a pessoa que vai comprar depois também, que vai financiar, né? A Caixa já faz essa jogada de fazer o interveniente quitante, abater ali, e você fica com a diferença do seu lucro, que, né, que vai ser o seu lucro, que já é calculado ali antes mesmo de você fazer a compra. Isso aí é uma coisa, é a grande vantagem aí para quem quer realmente fazer uma compra alavancada, né? Por quê? Porque você não fica com aquele financiamento amarrado, né? Ele, na hora que você vende, você já se livra dele. Então, isso é muito importante. Ô, Lucas, no 15 aqui, o que você diria para quem quer viver de leilão? Mas para quem quer viver de leilão, é aquela coisa que eu já falei, muitas vezes é a rotina, né? Não é você fazer o arremate genial do ano, mas é você ter aquele processo repetitivo, né? Aquele processo validado, aquele checklist que você vai seguir dia após dia, que você vai verificar, entendeu? Então é um dever de casa que você tem que fazer todo dia, né? Você tem que fazer todo dia, seguir o checklist, etapa por etapa, e fazer todo dia o básico bem feito, que você vai, no longo prazo, colher os frutos aí. E no 18 aqui, e o investidor que tem 50 mil reais, dá para ele começar a fazer um investimento em leilão, em consórcio? Mas 50 mil reais é um ótimo valor para começar. Muita gente que procura a gente já começa com esse valor, né? Então, ele é um valor ótimo para começar, só que ele tem que dar o tiro certo, né? Quando ele está com 50 mil, com um recurso assim já um pouco mais limitado para iniciar, tem que fazer aquela coisa ali que vai ser
uma opção extremamente validada, já cirúrgica, calculada para esse valor, ou então fazer uma arrematação financiada, né? Porque se ele tem 50 mil, se for fazer uma compra financiada, ele vai conseguir aí alavancar tranquilamente esse valor, gastando até bem menos do que isso, né? Porque ele vai fazer uma compra alavancada. Então, 50 mil reais, você que investidor que tem 50 mil reais, dá para começar de forma tranquila no leilão e fazer uma boa alavancagem aí. E uma coisa que muita gente pergunta no leilão, Manuel, no minuto 23, é o seguinte: o desconto, aquele desconto é obrigatório? Ter sempre aquele desconto de 50, ou pode ser menos, pode ser mais? Como é que funciona essa parte do desconto aí em relação ao leilão? Cara, é o seguinte, as oportunidades são muitas, mas não existe uma regra mágica. Porque, igual a gente tá vendo aqui, ó, imóvel com 89% de desconto. Isso, o cara tem que analisar direitinho. Porque tem cenário que fica mais barato, tem cenário que não fica. O que existe é disputa, a condição do imóvel e interesse do mercado. É aquilo que eu falei agora. Não, não, coloca na sua viabilidade. Se essa casa, por exemplo, de 15 mil reais, quanto você vai gastar para a reforma? Como que é a região? Para que o molho não fique mais caro que o peixe. Então, vamos supor, olha que tentador, comprar um apartamento por 35 mil. Mas olha direitinho, é 77% de desconto. Dá uma checada, vê se a região é boa, se tem liquidez. Porque às vezes é melhor você comprar um de 40 mil que esteja numa condição melhor. Então, cuide disso, porque não é uma regra. Você tem que comprar só com 50%, 60%, 70% de desconto. O importante é você colocar todos os custos que você vai ter na operação. Esse imóvel tenha liquidez e você ganha pelo menos o dobro da Selic, que é 30% de lucro líquido. Eu estou falando de 2,5 ao mês, que é o sonho de qualquer empresário. Então, é isso que é importante, isso que é parte do jogo. Ô, Lucas, e aqui, no minuto 28, a gente já está perto de encerrar aqui. Qual que é o ponto cego de pessoas que só andam consumindo conteúdo aí na internet, mas nunca executa? É exatamente esse que você acabou de falar, é não executar, né? O ponto cego é esse. Muita gente aí tá com obesidade mental, que é muito conhecimento, que a pessoa estuda muito, ela vê muito falar, né? Ela analisa muito, ela vê vários exemplos, ela nunca aplica. Então, se você tem um conhecimento, mas você não aplica, é a mesma coisa que você não tem diferença nenhuma. Não vai mudar nada a sua vida se você tem um conhecimento que você não aplica. Então, quando a gente tem, quando a gente está estudando, adquirindo algum conhecimento, é muito importante a gente saber dosar o quanto a gente estuda, o quanto a gente aplica, né? Então, você aprende, aplica, aprende, aplica. E é assim que você fixa aquilo que você aprendeu. Porque se você só aprender, estudar e depois nunca mais utilizar, seu cérebro vai descartar aquilo que você aprendeu porque não tem serventia para você. Então, o cérebro ele vai filtrar e ele mantém no seu escopo aquilo que você utiliza. Então, para você fixar da melhor forma possível um conhecimento, é você aprender e aplicar aquilo que você está aprendendo. Né? Isso se aplica também no mercado imobiliário, no mercado de leilão, e você aprendeu, você já vai aplicar. Né? E para a gente finalizar, Manuel, que dica você daria aí para fechar um caminho prático, né, para quem quer começar do jeito certo, né, para quem que já quer dar o primeiro pontapé, começar do jeito certo, que dica você daria aí pro pessoal para finalizar? Beleza, então é o seguinte, a pessoa tem que começar com critério. Como assim? Vai escolher uma região que ela entende. Aí que o bicho pega. Porque às vezes o cara confunde isso aí com perto da casa dele. Mas, na verdade, o que você vai fazer? Você vai pegar 10 imóveis, igual eu estou mostrando aqui, ó, tem 49.172 imóveis. Você vai pegar 10 imóveis, você vai fazer o checklist completo. Você vai ver as regras, você vai checar a documentação, você vai ver todos os custos total que envolvem uma operação imobiliária. Você vai saber cada detalhe, vai colocar na sua planilha. E aí, o que você vai fazer também para você não cair em pegadinha de 90% de desconto, ter certeza que o desconto é real? Você vai fazer comparáveis. O que é isso? Analisar o mercado daquela região para ver se realmente o comércio local pratica aqueles preços, para não ser uma pegadinha do desconto irreal. Uhum. Aí, você fazendo isso, você vê também, antes de pensar só na venda, pesquise também o valor dos aluguéis na região. E aí o que você vai fazer? Você vai afunilar para 2 ou 3 imóveis. Então você começou com 10, aí na sua peneira ficou 2 ou 3. Então você vê aqueles que realmente fecha a conta. Então você pensa em lance, não é chegar já e no lance. Então você vai ver ainda qual que vai ser o melhor. Então, se você quer acelerar tudo isso, Lucas,
eu queria falar para o cara aí que só consome conteúdo, ele tem dois caminhos. O cara quer fazer sozinho, eu disponibilizei um treinamento completo aí no link da bio. E aí eu queria que você falasse, Lucas, para aquele investidor que não quer ficar só consumindo conteúdo, e por mais que eu disponibilizei um treinamento completo que está aí no link da bio, eu queria que você falasse como que Lucas aí, nossa empresa, consegue atender esse investidor que está com dinheiro, quer fazer capital, quer trabalhar com segurança, quer que o imóvel esteja no nome dele, como que funciona e por que ele teria que contratar esse serviço premium? Então, para fechar com chave de ouro, mano, é muito importante aí o investidor, né? Aquela pessoa que não tem tempo, já tem os negócios dele, tem a família dele, tem a empresa dele. Em vez dele querer fazer esse trabalho todo sozinho, que é algo assim humanamente quase que impossível, ele buscar e chamar no bio do seu Instagram, no meu, ele buscar uma assessoria que já faz esse trabalho todo para ele, e ele vai ficar no conforto somente de investir, né? Então ele não vai ter que se preocupar com burocracia, no qual ele vai ter uma assessoria especializada aí para cuidar de todo o movimento burocrático para ele, e ele só fica com a parte interessante e que toma menos tempo, que é conferir, investir e depois lucrar. Né? Então, para o investidor que não tem tempo para ficar fazendo curso, mentoria, já tem o dinheiro para investir, já está pronto para investir, já quer o caminho das pedras ali, quer alguém que faça todo o trabalho para ele, o ideal é ele procurar uma assessoria especializada, ao invés de consumir conteúdo ou mentoria, que para o investidor é muito mais benefício. Né? Então, isso aí é o que eu diria para o investidor. O investidor não quer perder tempo, quer já ir direto ao ponto, quer investir, procurar uma assessoria especializada, chamar a gente aí no direct e a gente mostrar a oportunidade de como é que ele vai lucrar em pelo menos 30% em 12 meses aí com assessoria especializada. É isso aí, muito importante porque tempo é dinheiro, né? Então a pessoa tem que ver que às vezes o barato sai caro e aí o cara não escala também, né, Lucas? Também que tentar abraçar tudo sozinho, não tiver equipe e Exatamente. tal. Exatamente, né? Às É, vezes o barato sai caro, né? Ô Lucas, então é isso, vou até mostrar a página da nossa página para a galera, quem quiser muitas vezes dar uma olhada, conferir, né? Chamar a gente, ver quem está conectado, tem milhares de depoimentos das coisas, os imóveis, o antes e o depois, como é que funciona a nossa logística, né? Tá tudo certinho, para a galera ver quem está conectado, qual que recebe, o Exatamente. passo a passo. A gente sempre está mostrando como que funciona, todos os detalhes aí para que a pessoa realmente acelere e alavanque. Lucas, obrigado, tudo de bom para você, até a próxima, Deus abençoe, Valeu. valeu, Até a sucesso. próxima.